sabia que não é cristão de verdade se não nasceu de novo? Pois é, parece complicado, mas hoje eu vou explicar tudinho pra você. Para começar, precisamos entender o que realmente significa ser cristão. Muita gente acha que sabe, mas vamos lá. Ser um cristão é ser seguidor de Cristo Jesus. No livro de Atos, capítulo 11, esse termo foi usado pela primeira vez em Antioquia, no primeiro século, para descrever aqueles que seguiam a Jesus. Era uma forma de menosprezo, mas a galera da igreja acabou adotando o termo. O apóstolo Pedro usou o termo em sua primeira carta para dizer que aqueles irmãos eram verdadeiros seguidores de Jesus. Ele escreveu o seguinte: "Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome." Então, resumindo, um cristão é aquele que ouviu as boas novas do Evangelho, creu em Jesus Cristo e confiou nele para a salvação e declarou como Senhor e Salvador de sua vida. Um cristão acredita basicamente 3 coisas. Primeira, somos pecadores e merecemos o castigo de um Deus santo e que odeia o pecado. Segundo, Deus em sua misericórdia se fez homem na pessoa de Jesus Cristo e viveu uma vida santa, a qual nós deveríamos viver. Terceiro, ele deu a sua vida na cruz para pagar pelos nossos pecados e ressuscitou como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quarto, qualquer um que se volta para Jesus em arrependimento verdadeiro e com fé é completamente perdoado e adotado na família de Deus. Mas hoje o termo cristão perdeu muito do seu significado original. No Novo Testamento, os apóstolos gastaram bastante tempo em suas cartas alertando sobre falsos mestres e membros falsos dentro da igreja que se chamariam de cristãos, sendo que esses mesmos não eram verdadeiros cristãos. Hoje nós usamos o termo cristão para descrever coisas que pouco têm a ver com de fato ser um seguidor de Cristo Jesus, como por exemplo, acessórios cristãos para carros, sacolas personalizadas cristãs e coisas assim do tipo que não tem nada a ver com seguir a Jesus Cristo. Então, mais uma vez, nós nos fazemos a pergunta: o que significa ser cristão de verdade? E a resposta para essa pergunta é que uma definição prática para o termo é: cristão é aquele que nasceu de novo. Você já deve ter ouvido essa expressão, nascer de novo, mas aí vemos com uma outra pergunta: o que significa nascer de novo? Para você que já ouviu o termo, mas nunca parou para pesquisar, o novo nascimento é um dom, é um presente da graça de Deus, que Deus opera por meio do seu Espírito na vida de todos aqueles que recebem Cristo com sinceridade em seus corações. Então essa pessoa recebe um novo nascimento. Jesus falou sobre isso no livro de João, capítulo de número 3. Tinha um cara lá chamado Nicodemos e ele era um cara muito importante na sua religião. Ele era um líder judeu e um dia de noite ele pegou e foi encontrar com Jesus para tirar algumas dúvidas acerca de quem Jesus era e o que Jesus fazia. Ele chegou para Jesus com um papinho mais ou menos assim: Rabi, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes se Deus não for com ele. Um papinho bem político, né? Um papinho bem polido, né? Para agradar. E ali naquela conversa nós vemos que Jesus dá uma resposta para ele um pouco até que inconveniente para o teor ali do assunto, né? Jesus diz para ele assim: olha, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus, do nada, né? E aí, óbvio que Nicodemos ficou confuso com aquilo que Jesus disse. Ele disse: como que um homem sendo velho pode voltar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Como isso pode acontecer? A pergunta é meio óbvia, né? E Jesus respondeu a pergunta dele dizendo: olha, aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-te nascer de novo. E galera, resumindo tudo o que nós estamos falando aqui e aquilo que nós ainda vamos falar, você é cristão de verdade se você nasceu de novo. Se você ainda não nasceu de novo, você não é um cristão de verdade. Nicodemos sabia que Jesus era diferente, mas eu acredito que ele não esperava por uma resposta como essa. Até mesmo porque, sendo ele um líder judeu, influente da época, provavelmente ele pensou que Jesus iria elogiá-lo, iria dizer para ele: olha, que bom que você veio até mim para poder ouvir mais sobre a palavra de Deus. Mas não, Jesus foi bem direto com ele. Muito provável, na cabeça de Nicodemos, ele veio atrás de Jesus para buscar apenas a peça que faltava, porque ele era um líder religioso, ele fazia tudo certinho, e aí faltava apenas uma coisa. E quando ele chega até Jesus, quando Jesus fala isso para ele, é como se Jesus estivesse dizendo: olha, você vai ter que começar tudo do começo.
Tudo que você fez até hoje está equivocado. Você vai ter que começar do zero. Não apenas buscar uma peça que falta, mas você vai ter que percorrer todo o caminho de novo. E mesmo ele sendo um cara devoto, mesmo sendo ele um líder judeu, ele precisava nascer de novo. E aqui mais uma vez a gente precisa lembrar da nossa definição, que um cristão é aquele que nasceu de novo e que recebeu, por meio da graça de Deus, o dom do arrependimento e da fé. Mas como obtemos o novo nascimento? Nicodemos esperava apenas uma melhora espiritual, mas Jesus disse para ele, não, você precisa de uma total transformação, uma transformação radical. E Nicodemos, obviamente, estava confuso, como quem sabe você está confuso agora. E Jesus deixou claro que Nicodemos não poderia nascer de novo por si mesmo. Jesus deixou claro que isso era obra do Espírito de Deus. A má notícia é que ninguém pode se autopresentear com o novo nascimento. Ninguém. Mas a boa notícia é que Jesus veio para tornar isso possível. Ele veio para nos fazer nascer de novo por meio do Espírito Santo. Com a sua vida, morte e ressurreição, Jesus garantiu a vida eterna para o seu povo. Deus aplica a obra de Jesus Cristo na nossa vida, dando-nos vida pelo seu Espírito. Quando Deus faz essa obra maravilhosa de regeneração em alguém, sempre há resultados. Em Atos 16:14, nós vemos a operação do Espírito na vida de uma mulher chamada Lídia. E Lucas vai dizer assim para nós: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. O Senhor abriu o coração de Lídia, ela ouviu a pregação do Evangelho e recebeu com fé. Então aqui nós estamos vendo que é uma obra que o Senhor opera em nossos corações. Nós não podemos fazer nós mesmos nascer de novo, mas essa é uma obra do Senhor. A Bíblia chama esse resultado de conversão. A conversão sempre produz resultados em nossas vidas. Então é impossível alguém dizer que converteu-se, mas a sua vida continua da mesma forma. O dom de Deus, ou um novo nascimento, ou a conversão, transforma a nossa vida de maneira radical, ao ponto que nós passamos da morte para a vida. Nos converte de uma forma de viver para uma outra forma de viver. O Espírito de Deus nos dá fé, nos dá amor por novas coisas e novos desejos. É por isso que quando alguém nasce de novo, quando alguém se torna um cristão de verdade, essa pessoa passa a desejar novas coisas. É impossível que ela viva a mesma vida porque agora ela deseja coisas novas. A nova vida que recebemos faz com que nós venhamos desejar as coisas de Deus e aborrecer ao pecado. Lembre-se, o pecado é o oposto de Deus. Deus é santo, o pecado é o oposto de Deus. Então se alguém nasceu de novo, se alguém é um cristão, esse alguém vai aborrecer, desprezar e odiar o pecado. No último dia, nada mais importará. Se você não nasceu de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Me lembro de uma cena do filme O Peregrino, onde um rapaz que não entrou pela porta estreita, mas entrou por um outro caminho, ele pega o seu barquinho e quando ele chega nos portões celestiais, quem estava lá na porta perguntou: cadê o seu convite para a entrada? E ele não possuía um convite porque ele não havia entrado pela porta estreita. E ele disse: eu não tenho convite. E a pessoa que estava perguntou: como que você chegou aqui? Ele disse: olha, eu me utilizei de subterfúgios. E a pessoa disse: você não poderá entrar aqui, pois você não tem o convite. Entendemos o convite como um novo nascimento. Se você não nasceu de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Você pode ter ido na igreja a vida inteira, você pode ter sido batizado, você pode ter participado de todos os cultos e todas as ceias, mas se você não nasceu de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Não vai ter diferença se os seus pais são cristãos ou não, não vai fazer diferença você ter crescido na igreja ou não. É como João Batista disse para os fariseus: produzi frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vocês mesmos: nós temos por pai Abraão. Eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar descendentes a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores e toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. E aí vem a reflexão para nós. Precisamos constantemente examinar as nossas atitudes e ver se nossa vida está produzindo frutos de arrependimento. E aí você pode estar se perguntando: então o que eu devo fazer? Se você ainda não nasceu de novo,
Se você ainda não confessou Cristo como seu Senhor e Salvador, faça isso agora mesmo. Peça a Deus para que Ele produza em você um novo nascimento. Arrependa-se dos seus pecados. Creia que Cristo é único e suficiente para te salvar e te fazer nascer de novo. E somente assim você poderá entrar no reino de Deus. Peça a Deus para que te dê vida nova agora mesmo. E aí, curtiu o vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Nós estamos com a meta de alcançarmos 10 inscritos ainda esse mês. Bom, galera, um grande abraço, Deus abençoe e eu espero você no próximo vídeo. Valeu e até mais!